Tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Foi cantado isso. Tudo vem de ti, tudo é para ti. O reino é dele, não é? Aleluia, pode se assentar em nome de Jesus. Mas o reino também é nosso. Eu quero falar sobre o reino dos reinos. E é evidente que o reino dos reinos é o reino de Deus. E tem algumas coisas que eu quero pontuar aqui para você. E que às vezes estão distantes de muitas pessoas. Talvez em função das lutas, talvez em função dos problemas, talvez pelo fato de muitas pessoas estarem olhando para muitas coisas, menos para o reino. É hora de nós nos apropriarmos de coisas que nos pertencem, do próprio reino que nos pertence, que Deus deu a nós. E eu quero pontuar sobre essas coisas, como eu disse, para que isso seja vida em você. Isso seja exercido na sua vida. Você não deixe mais escapar ou fugir de você, ou o diabo mesmo te roubar as coisas às quais lhes pertencem. E são muitas coisas dos céus que nos pertencem. Jesus veio para nos dar. E o fator mais importante é a própria vida eterna. Mas eu quero, como eu disse, eu quero colocar coisas importantíssimas na sua vida acerca disso. E através dessa mensagem, o objetivo dela é que você cresça. É que a tua vida apareça diante de muitos, a tua vida em Deus, a tua vida em Cristo, a tua vida pautada nesse reino, ela venha fazer a diferença para muitas pessoas. Porque Deus continua com a mesma ideia, com o mesmo propósito, povoar o seu reino. Amém? Amém. Aleluia, o Espírito Santo fala com cada um aqui. Pai, não deixa que as pessoas percam coisas tão relevantes e importantes que pertencem a elas. Espírito Santo, eu lhe peço, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, seja o Espírito a falar através da minha boca e dos meus sentidos. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 7, versículo 18. Vamos falar das coisas importantes aqui, em nome de Jesus. Ok. Amém. Receba você aí também que está na transmissão, que teus ouvidos sejam espirituais abertos para receber, ouvir, e a tua mente seja envolvida, teu espírito, e que muitas coisas, dúvidas sejam dirimidas hoje no seu coração, em nome de Jesus. Sua vida cresça, sua família cresça em Cristo, a glória de Deus seja o teu parâmetro. Ok, o que diz aqui? Dentro de um texto tremendo de Daniel, onde ele teve uma visão, ele teve a visão de reinos, e o último reino que ele tem a visão está aqui. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e possuirão o reino para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Veja bem, eles possuirão, e possuirão o reino, possuirão. Não é algo que eles vão ver de longe, ou nós vamos ver de longe. Possuiremos. Só que eu tenho uma boa notícia para te dar.
ele já faz parte de nós. Porque Daniel declarou profeticamente aquilo. Mas eu quero te dizer, já que aqui ele falava a respeito de reinos, ele fala, antes de falar a respeito desse reino eterno, que é o reino de Deus, ele tem uma visão, inclusive desse reino, que é o reino de Deus. Ele tem uma visão desses reinos, e Deus mostra para ele animais, para falar acerca desses reinos. Se você for ler, eu quero falar muito rapidamente a respeito disso, se você for ler Daniel, capítulo 7, desde o começo, você vai ver acerca desses animais, os quais ele tem a visão deles. E o primeiro que ele tem, o primeiro reino, o império, que é a mesma coisa, animal que ele vê é um leão. Por que um leão? Porque este reino, ele foi forte e poderoso, rico, melhor dizendo, não forte, mas rico e poderoso, que foi o reino da Babilônia, que não durou muito, mas teve sua certa duração, mas não muito. E foi muito importante, foi muito rico, por isso que ele vê o leão. O leão é o rei da selva, né, como nós estamos acostumados a saber e a ver, que é o animal mais importante da selva. E que é o animal, assim, até na sua beleza, na sua postura, é o mais poderoso, é o mais rico. E este reino da Babilônia, a gente sabe, Nabucodonosor foi um dos reis. Depois Dario, ou Beltesazar, que foi um rei que usou os utensílios do templo, que eles tinham tirado de Jerusalém, para fazer banquetes e festas e orgias. E ali vem uma escritura na parede, algo escrito na parede, que aquele reino ia ser destruído, Beltesazar ia ser destruído. E este reino, ele durou 606 a.C. até o ano de 538 a.C. Portanto, foram 100 e alguma coisa anos. Depois desse reino, vem um outro império, que a figura, um animal que Deus mostra na visão de Daniel, é um urso. E o urso, ele é devorador de carne. Porque este império, ele devorou outros impérios, como a própria Babilônia, que foi o reino medo-persa. Devorou a Babilônia, Egito, Lídia. E eles tomaram conta. Foi no tempo em que surgiu o rei Ciro, que muitos sabem, muitos conhecem. E esse Ciro, Deus desperta o espírito dele para que o povo de Israel, que estava na Babilônia, pudesse voltar para Jerusalém e reconstruir o templo, os muros, as portas. E esse rei Ciro lança um decreto para o povo voltar mesmo. E dá até recursos. Interessante isso. E esse reino, que é mostrado por um urso, que foi o Medo-Persa, ele dura de 538 a 331 antes de Cristo. Também não durou muita coisa. Mas foi um reino muitíssimo importante. Depois disso, Daniel vê um leopardo. Só que este leopardo que ele vê tinha 4 asas nas costas do leopardo. Por que as 4 asas nas costas do leopardo? Porque ele foi um reino muito veloz. Ele foi dominado pelo Alexandre o Grande, que muitos aqui conhecem, sabem o que eu estou dizendo. Ele morreu muito novo, o rei Alexandre, mas ele conquistou o maior número de reinos na época, com muita rapidez. E esse reino também não durou muito mesmo, talvez o que menos tenha durado, porque ele foi de 331 a.C. a 176 a.C. Mas aí vem um quarto animal, que ele vê, que é o animal mais terrível e violento de todos. Ele tinha pernas de ferro e dentes de ferro, porque era muito duro. Ele tinha também 10 chifres, 10 pontas na cabeça. E nós sabemos que este reino, este império foi o Império Romano. Foi o império que mais durou e que mais dominou nações, como a própria nação de Israel,
países do Oriente Médio, países da Ásia Menor, países da Europa, e a própria Pérsia também, este reino, o Império Romano dominou. E foi, como eu disse, o que mais durou, porque ele foi de 176 a.C. a 474 depois de Cristo. Então ele durou cerca de 644 anos, para você ter uma ideia. Muitos falam que esses 10 chifres serão depois os 10 países da Europa. Eu não sei dizer se serão isso mesmo, se vai ser isso. Mas este reino, na realidade, ele não morreu ainda. Ele ainda tem a sua certa vivência através da Igreja Católica Romana, Vaticano. Interessante que o próprio catolicismo romano nasceu durante o Império Romano, já que ele durou todo esse tempo. E começou, na realidade, através do imperador Constantino, em 318 a.C. Aliás, 318 depois de Cristo. E ele foi até 476 anos depois de Cristo. Então, o próprio papado começou a surgir durante o Império Romano. Por que eu digo que ele ainda, de certa forma, existe? Porque o Vaticano está aí, que está lá em Roma, e que, na realidade, é um Estado Vaticano, dentro da cidade de Roma. Se você for ler Apocalipse capítulo 17, você vai ver que este reino vai ser levantado de novo. E eu, na minha ótica, eu posso dizer que este Papa que está aí, o Francisco, ele é o falso profeta, porque com certeza ele está preparando o caminho para o anticristo. Fazendo alianças, como com a própria China ele fez, e com muitos países, ele tem feito aliança, com países do Oriente Médio. Olha só que terrível isso. Com isso, eu posso dizer que nós estamos muito, muito próximos da vinda de Jesus. Eu não tenho dúvida em dizer isso. Mas depois dessas visões que ele tem a mais maravilhosa, que está aqui em Daniel 7, versículo 13 e 14. Olha a visão. Olha que tremendo, que visão profética que Daniel teve, né? Ou melhor, todas as visões, os recados que o próprio anjo Gabriel veio dar para ele, tremendo esse Daniel. O próprio Senhor Jesus cita Daniel como profeta Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, Jesus. Aqui já tinha essa denominação de filho do homem, que o próprio Senhor Jesus, cumprindo a profecia, diz filho do homem. Se refere a ele como filho do homem, filho da humanidade. Porque ele era como um homem, ele veio como homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, o Pai. E o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, foi-lhe dado o reino. O Pai deu a ele o reino. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Mas, amados, tem uma questão aqui para nós. Esse reino que foi dado a Jesus, o Pai deu a ele fala que ele deu a nós. Isso está em Lucas 22, 29. Aqui, como diz, versículo 18, profeticamente, no livro de Daniel 7, 18, que os santos do Altíssimo possuirão o reino. Amados, às vezes nós vemos as coisas de Deus como algo que está distante dos nossos olhos, só que não está distante dos nossos olhos, está dentro de nós. Ele diz em Lucas 22, 29, nós vamos ler aqui agora. A Carol já pôs lá, espera um pouquinho. Não foi. Ah, que bom. Mas está aqui. Ok. Assim, olha só, presta atenção nisso. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu confio a vós.
Amados, quantas vezes nós não paramos para refletir, para pensar nessas coisas? Sobre um reino que não tem fim, sobre algo que nós recebemos pela obra da cruz, poder da ressurreição de Cristo e o envio que o Pai enviou, o Espírito Santo com o reino, que veio dentro de nós. O reino ainda ele não é visível, fisicamente falando, palpavelmente falando, mas ele é espiritual e está por meio do Espírito Santo em nós. Como Jesus disse aqui. Amados, está na hora de nós sermos pessoas do reino de Deus e não andarmos por fora do reino, ou como eu costumo dizer, na periferia do reino, mas entrarmos no reino, possuirmos o reino, porque ele nos pertence. E a gente sabe que eu ministrei aqui com a maior pregação que Jesus fez nas Escrituras, que ele fez individualmente a um homem que foi o Nicodemos. Foi a maior pregação da história, foi aquela pregação. Que ele fez a uma pessoa só. E quando ele fala a respeito disso, a respeito dessas coisas, e que faz parte de nós, mas nós deixamos escapar tantas coisas na nossa vida, porque como foi ministrado aqui, na ministração de oferta, nos preocupamos com as coisas dessa vida, nos preocupamos o que vamos fazer amanhã, o que vamos fazer depois da manhã, o que vamos fazer, e não olhamos para o reino, e não vivemos o reino de Deus, que é a coisa mais importante que fazemos aqui nesse mundo, porque ele já é eterno em nós. A palavra de Deus fala no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 5, que são os poderes do mundo vindouro que nós recebemos. Amados, por que será que muitas pessoas não estão vivendo o que poderiam viver? Ah, mas apóstolo, você não está passando o que eu estou passando. Você não está passando a luta que eu estou passando. Amados, todos vocês, a maioria de vocês, desconhece as lutas que nós passamos. As dificuldades que nós enfrentamos, até com relação a muitas pessoas que nós precisamos ministrar, muitas pessoas não só daqui, mas de várias nações. Talvez ninguém tenha sentido mais do que eu a partida do pastor Vladimir, por incrível que pareça. Eu falei isso para a esposa dele, para a pastora Elizabeth, que eu não imaginava que eu ia sentir tanto, olha só. Impressionante. Aquilo veio no meu coração, assim, uma lacuna, porque era um pastor, ele foi gerado aqui. Mas não é por causa disso que eu vou deixar de viver a coisa mais gloriosa que tem, que são as coisas do reino de Deus. Jesus chegou a falar aqui em Mateus capítulo 13, olha só, espera aí, amados, está na hora de nós crescermos, está na hora de nós avançarmos, está na hora de nós sermos essas pessoas do reino que Deus nos levantou para sermos, exercermos o nosso mandato, o mandato que Deus nos concedeu, porque Jesus já foi, está lá à destra do Pai, e Ele nos levanta como seus representantes, representantes do seu reino. O reino era de Israel, que era a vinha. Jesus fala dessa parábola, mas diz que a vinha ia ser tirado deles e ia ser dado para um outro povo, que somos nós. Nós recebemos o que eles perderam por causa da incredulidade deles. E amados, em nome de Jesus, o que mais fere a Deus é a incredulidade de um crente. E aqui ele diz em Mateus, capítulo 13, a respeito dos segredos do reino. Olha que interessante que ele fala aqui no versículo, por exemplo, no versículo 10 e 11, que os discípulos se acercaram dele e começaram a perguntar, porque ele falava em parábolas. Cada parábola que ele disse. Quanta revelação. A maioria das parábolas
acerca do reino de Deus, ele falou. A maioria foi acerca do reino de Deus. Acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, 13, 10 e 11, por que falas por meio de parábolas? Jesus lhes respondeu, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. E aqueles religiosos, escribas e fariseus, e muita gente, porque ele falou particularmente, ou seja, ele deu a revelação das parábolas aos discípulos que estavam com ele, aos 12. E muitas coisas acerca do reino, ele falou só a 3, Pedro, João e Tiago, e coisas ainda mais profundas, ele falou só a João. Amados, Deus nos quer no privado com ele. Deus nos ama. Ele quer que nós andemos com ele, o amemos e que nós realmente tenhamos paixão pela sua palavra, pelo seu conhecimento, porque são mistérios que não são da terra, são mistérios dos céus. Aleluia. Quantas coisas, quantas e quantas coisas. Mas, amados, a história não para por aí. Paulo disse acerca do reino, que lá em 1 Coríntios 4, 20, aleluia, Jesus Santo, aleluia, poderes do mundo vindouro, dons, coisas que nunca vão ser tiradas de nós. Mas nós vamos, se Jesus não volta, nós vamos perecer aqui, nosso corpo, a nossa carne. Mas espera aí, os dons estão no espírito do homem. Tudo que foi dado jamais vai ser revogado. A palavra diz que nós estamos caminhando em aperfeiçoamento. A graça e o próprio reino vai se aperfeiçoando em nós. Os dons que ele nos dá, por exemplo, a presbítera Ana tem um dom aqui de louvor, de dirigir o louvor, ela é líder do louvor, como outros talentos e unção e dons que Deus já concedeu a ela para guiar os adolescentes, para profetizar. Isso está sendo uma crescente. Se nós caminhamos em direção ao reino e buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, com certeza Deus vai ampliando, Deus vai aperfeiçoando, até chegarmos à perfeita varonilidade, à estatura de Cristo. Aleluia! Amado, o problema é que nós olhamos muito para trás. Muitos de nós recuamos em vez de avançarmos. Agora o reino de Deus requer avanço, não requer retrocesso. Jesus nunca falou para retroceder, nunca falou, nunca. A palavra nunca disse isso, não diz isso. Deus não tem prazer naquele que recua. Hebreus 10, ele não tem prazer. Aquele que tenha posto a mão no arado e olha para trás, não é apto ao meu reino, ele disse. Não é um reino qualquer, não é um reino da terra, não é esses reinos que já passaram, segundo as próprias visões de Daniel, já foi embora, já passou, não existe mais. Mas após você falou de Roma, também vai durar só 7 aninhos, quando for reerguido através do falso profeta, e o endemoniado, o homem da iniquidade que vai virar aí, que nós nem vamos conhecer, graças a Deus, não precisa, podemos até falar sobre isso, mas não vamos conhecê-lo. Porque muitos querem tanto ver com esse, eu sei quem é o anticristo, grande coisa. Como um aí que fala, eu sei quem é o fulano, e não é esse fulano, para começar. Falaram aí que é o Al Gore, né? Aquele que fala do clima, etc. Não é ele. As pessoas falam que elas não sabem, mas Jesus disse para Nicodemos, vocês falam que vocês não sabem, nós falamos o que sabemos. Aleluia! Olha Jesus falando. Amados, se você for uma pessoa que realmente se envolver com as coisas do reino de Deus, com o poder que tem essa revelação, você vai falar daquilo que você sabe.
você vai enfrentar qualquer situação. Você vai falar com qualquer pessoa que seja. Você vai ser entrevistado por quem quer que seja. E as palavras que sairão dos seus lábios vão ser palavras seguras, firmes, precisas. Porque o reino de Deus está dentro de você. Aleluia. E Paulo diz, 1 Coríntios, eu falei, 4:20. Olha o que ele disse. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Poder flui de dentro para fora. Tem até o louvor que fala, de dentro para fora. De dentro para fora. É o que está dentro. Hoje, para você ter uma ideia, para você pensar bem, não é porque você tem o reino que você é o bambambam. Não, não é isso. Como hoje o reino não é visível, ele está dentro de você, ele está dentro de você para você servir. Servir um mundo pecador. Muitas pessoas que precisam se converter ainda, você serve a elas. Pare para pensar um pouco. Por isso que você tem esses dons e tantas coisas que Deus te dá, para você servir. Mas quando você vier com Jesus, depois do arrebatamento, das bodas do cordeiro lá, das banquete, do casamento, nós voltamos com Jesus, mas aí vai ser para mandar mesmo. Quando ele vem invisível, aí nós não vamos servir, mas nós vamos ser servidos. Alô? É a lei da semeadura. Aquele que quiser ser grande, o primeiro seja servo de todos. Porque você está aqui ainda por um propósito de Deus. O propósito sim é manifestar o reino dele, mas servir. Quando você prega para alguém, você está servindo o reino de Deus. E você está servindo aquela pessoa que precisa se converter, que precisa ouvir as coisas acerca do reino de Deus. Só que quando você fala, se você está cheio do Espírito Santo, e isso está agindo dentro de você, começa a sair para fora o poder, e aquela pessoa é tocada, é liberta, se converte, é transformada, e vai ser mais uma a povoar o reino de Deus. Oh, aleluia. A palavra de Deus diz que quando nós voltarmos com Jesus, para reinar com Ele, a palavra fala, né? Nós lemos lá no livro de Daniel, vai ser para, como é que diz por aí? Vai ser, como é que é? Vai ser para botar para quebrar. É isso, não me vinha na mente. Botar para quebrar, porque nós vamos reger os reinos junto com Jesus, com vara de ferro, cetro de ferro. Sabe o que é cetro de ferro? Dureza. A palavra de Deus diz lá no livro de Zacarias, no milênio, Zacarias capítulo 14, a nação que não subir a Jerusalém, para adorar o rei, porque nós vamos reinar de lá. Eu penso, na minha ótica, que a Jerusalém celestial vai pairar sobre a Jerusalém terrena. E diz que a nação que não subir, não vai cair chuva sobre ela. Porque vai ter que ir lá, levar sacrifícios de louvor, levar oferta, sim, para Jerusalém. Vai ser obrigado, não é hoje, quando nós pregamos, olha, nós ministramos, não exigimos, porque Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo, não veio para julgar, mas para salvar, e nós também não estamos aqui para julgar, mas para ministrar, como eu disse, servir, por enquanto é assim que age o reino, servir, só que você não é obrigado, não é imposto, mas quando nós estivermos reinando no milênio, nós vamos impor. Você não vai? Tá bom, não vai cair chuva sobre a tua terra, porque nós vamos reinar sobre as nações. Só que nós precisamos semear hoje, nós precisamos ministrar, nós precisamos servir, nós precisamos ofertar, nós vamos estar servindo. Mas lá no reino, olha aí, você não foi lá levar o sacrifício. Seguinte, nós vamos tomar todos os seus bens. Mas vai ser assim. Reinar com cetro de ferro é dureza. Mas a apóstolo está falando, Jesus não é assim. Mas ele não é assim hoje. É graça de Deus. Nós estamos vivendo a dispensação da graça. Mas depois,
Amém? Estão entendendo? A palavra diz isso. Se você for ler lá, Apocalipse capítulo 2, você vai ver. Agora olha só. Também diz aqui, eu não posso fugir disso aqui, o que Paulo diz, que hoje nós precisamos exercer isso, que está lá, portanto, em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 5. Pois o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Porque se você não manifestar o poder que você tem, e se você sente que você não tem, você precisa buscar na sua privacidade com Deus, para que de fato as pessoas olhem para você e tenham segurança naquilo que você fala. Você impor a mão e curar a mesma pessoa no nome de Jesus, e você operar os milagres de Deus na terra, porque você está no ministério apostólico, você pode operar isso debaixo dessa unção, em nome de Jesus, é verdade. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Você prega por amor, por causa do amor que está em você. E você exerce esse poder, ou manifesta a cura e milagres por causa do amor que está em você. Contra o amor, contra isso não há lei. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Já vamos encerrar. Olha o que fala a palavra. Não fala em 1 Pedro 2,9, que nós somos nação, como reino, nação santa, povo adquirido, sacerdotes e reis, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para o reino maravilhoso do seu amor, do Filho do seu amor. Mas em Apocalipse 1,6 diz, reino mesmo. Olha aqui. E nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todo o sempre. Nos fez reino. Por que nos fez reino? Porque Ele está em nós. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou te dizer mais. Tudo que você vê é abalável. O dinheiro no banco é abalável. Os próprios bancos. Quantas vezes quase faliram os bancos? Lá nos Estados Unidos faliram muitos bancos. Em 2008, 2009, quando teve a crise imobiliária nos Estados Unidos, faliram muitos bancos. O Obama, que injetou lá, porque na época ele era o presidente, mandou emitir moeda para aumentar a dívida, para ele poder injetar 700 bilhões de dólares no setor financeiro nos Estados Unidos. A bolsa tinha ido para o brejo. Tem um filme aí sobre isso, Wall Street, que você... É o Wall Street, segundo filme sobre Wall Street. Fala da Bolsa de Valores, essa crise que aconteceu, quantas pessoas faliram, quantas pessoas perderam a vida. Então isso é abalável. O ouro da terra é abalável, a prata, as pedras, tudo isso é abalável. Os reinos da terra são abaláveis, mas tem um que não é abalável. Epa, eu quero encerrar com isso aqui, está lá em Hebreus capítulo 12, os versículos 27 e 28, receba aí em nome de Jesus, amado. A terra pode se transmudar, fala lá em que Salmo 169, acho. A terra pode se transmudar. Os montes podem se derreter, serem abalados. Mas há um rio cujas correntes alegram o santuário do Altíssimo, das moradas do Altíssimo. Só que nós somos as moradas do Altíssimo, e este rio flui de dentro de nós. Aleluia! Você não pode ser uma pessoa seca, mas cheia do Espírito Santo, porque aí o rio vai fluir. Olha aqui, Hebreus 12, 27 e 28. Ora, esta palavra ainda uma vez mostra a remoção das coisas abaláveis.
Não pensa você que o dinheiro pode fazer sombra, não é que ele é ruim, o dinheiro não é ruim, faz sombra, mas a tua confiança não pode ser nele, porque é abalável. Ele é bom, mas é abalável. Ainda uma vez mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor. Sirvamos, hoje nós servimos esse mundo corrompido para trazer pessoas para Jesus, servimos muitas cidades, famílias, povos, nós servimos. Por quê que nós servimos? Porque o que nós temos é inabalável. O reino que nós temos, que está dentro de nós, é inabalável. Pode acabar o mundo, a terra vai ficar cambaleante como uma embriagada, diz lá em Isaías 25. Quando a igreja for retirada. Porque olha só, nós somos as colunas que sustentam a terra. Pare para pensar nisso. Estou falando de coisas espirituais. A igreja é a coluna de Deus na terra, que sustenta a terra, e traz equilíbrio. Fizeram tanta besteira com o planeta, tanta besteira, que só não aconteceu esse cambalear da terra por causa da igreja. Que está aqui ainda. Dê um aplauso a Jesus. Amados, imagina como é que vai ficar isso aqui. Por isso que nós precisamos ser emergentes com as coisas de Deus. Precisamos, é necessário que nós sejamos pessoas que venham a abalar a vida das outras pelo poder de Deus, abalar no sentido delas se converterem, delas verem o poder de Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz lá no livro de Miqueias 7, a partir do 15, que as pessoas virão rastejando a nós. Olha só, rastejando, porque verão o poder de Deus em nós. Está disposto a isso? Aleluia. Como diz lá, eu vou repetir, Hebreus 6,5, nós já temos os poderes do mundo vindouro em nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos. Recebam essa palavra de bom grado no seu coração. Isso não está distante de você, isso não está uma coisa que... Não é místico isso. Não é uma coisa inalcançável, porque já faz parte da sua vida. Quando perguntaram para Jesus, lá em Lucas, capítulo 17, e o reino de Deus, quando vem? Ele não vem com aparência, porque está dentro de vós. Jesus disse isso, aleluia. Eita, Jesus poderoso. Então, amados, absorva, abrace, viva, porque, mas eu não consigo, como eu não consigo? Começa a orar, a partir de hoje, começa a buscar, você vai ver a glória de Deus se manifestar, você vai ver o poder de Deus sim, em nome de Jesus. Não está longe, se está dentro, não está longe. Qual a distância da tua boca para o teu coração? Qual a distância? Qual a distância métrica, podemos dizer? Um palmo. Um palmo. Está um palmo. O reino de Deus está um palmo de você. Está um palmo dos teus lábios. Aleluia! Xeramanto, rica lavassurianda lavahai. Receba essa palavra de bom grado hoje, em nome de Jesus. E com ela, eu declaro cura sobre a tua vida. Eu declaro libertação. Amados, se você for ousado e intrépido, como foi a igreja primitiva, como ela é, sim, ela é intrépida, ela é ousada se ela quiser. Se você for ousado, intrépido, for valente, valoroso mesmo, você vai para cima. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Olha aqui uma coisa. Então vamos encerrar com esta palavra. Desculpe, mas eu preciso dizer isso. Aleluia. Mateus 16. Olha só o que Jesus deu. O rei do reino, que é do reino dos reinos. O reino que não tem fim. Mateus 16, versículo 19.
Eu te darei as chaves do reino. Fala para Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus espírito. Céus, ele diz céus, são os 3 céus. O céu físico, o céu espiritual e o céu dos céus. Amém? Terceiro céu. Te darei as chaves dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Tem autoridade ou não? No reino espiritual. Reino espiritual. Quanto mais você tiver autoridade no reino espiritual, mais você vai ser reconhecido. Quem faz a obra é o poder do Espírito na sua vida. É o que Jesus disse. Aleluia. Receba a cura já. Receba a libertação. É Deus Todo-Poderoso, Santo. Santo é o teu nome. Toda a terra está cheia da tua glória por causa do teu reino, Jesus. Aleluia. Quem está enfermo, levanta a mão. Sabia que você estava enfermo. Eu ia falar se você não levantasse a mão. Glória a Deus, né? Mas o Senhor está te curando. O que você tinha? Não entendi. Câncer. Você crê que ele vai sair daí? Em nome de Jesus. Para que o Senhor seja glorificado e exaltado na terra. Porque Ele é o único digno disso. O Deus que te salvou. Porque eu creio que você já entregou sua vida a Jesus, né? O Rei que te libertou. Rei Jesus, o Rei da glória. É aquele que nos deu essa autoridade. E segundo essa autoridade, eu quero declarar sobre a tua vida, agora, que este câncer vai sair daí e vai secar. Eu ordeno este câncer de mama: seque, seque, seque agora, em nome de Jesus. Eu te amaldiçoo, câncer, pelo nome, grandioso nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, abra as tuas mãos, querido. Diga: Espírito Santo, eu recebo. E eu te agradeço, Jesus. Te agradeço, Jesus da glória. Espírito Santo, agora, manifeste unção. Unção, unção. Renovo, Pai, nos seios da tua filha. O bálsamo dos céus, o bálsamo proveniente do teu reino, se manifeste agora, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém, amados? Se você palpar, for no toalete palpar, você sente? Ou sentia? Você sentia? Quando você ia palpar, você sentia? Não? Só por exame. Você crê que o Senhor te curou? Porque se você sentisse, eu ia pedir para você ir no toalete. Receba a cura. Receba em nome de Jesus. Você vai fazer exame. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Você quer dar o testemunho ou não pode? É? Pode? Hã? Falou, vem aqui, querida. Há quanto tempo que... Deixa ela chegar aqui. Dá um microfone. Pode, sobe aqui. Pode subir. Pode subir aqui. Há quanto tempo que você estava com fluxo de sangue? Fala aqui. Eu cheguei a quase 2 meses com fluxo de sangue. Quase 2 meses. Quase 2 meses. Aí contei para a Miriam no carro, nós estávamos vindo. Uma Miriam. Então, olha que interessante. Aquela oscilação hormonal muito grande, sentia muita sonolência, enfim. E aí eu vim, né, nós
oramos, vocês oraram por mim. Eu e a apóstola Nancy, não foi só eu. Exato. E aí, durante a semana, eu observei que os sintomas estavam melhores, mas o sangramento permanecia. Os sintomas melhoraram, voltei a sentir disposição, porque eu estava muito indisposta, sangramento excessivo, né? Mas aí, quando foi no final de semana, o fluxo começou a reduzir, e isso foi em março. Amém? Eu já... Amém. Glória a Deus. É isso aí. Amém. Tem um tempo novo agora na sua vida. Amém. 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 Deus é um Deus de restituição. Glória a Deus. Só que restituição não compreende as coisas velhas que ele vai restituir. Coisa velha é coisa velha. Foi para a cruz. Amém. Restituição compreende em coisas novas. Vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Os dias vindouros, o tempo que vem agora, vai ser muito melhor que os teus começos. Eu declaro o que está na palavra na sua vida. Que o testemunho de hoje não vai ser somente o testemunho de cura, mas vai ser o testemunho em várias áreas da sua vida que Deus está restaurando e reformando para a glória dele. Amém, igreja? Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Obrigado, viu? Amém. Por que eu chamo para dar o testemunho? Porque edifica a fé. Porque eu creio que Deus cura mesmo e faz milagres. Quantos nós já vimos? Muitos. Libertação de câncer, muitos. E que você, qual é o seu nome mesmo? Desculpe. Miriam, você vai ver a glória de Deus. O poder de Deus vai te envolver. E o testemunho vai ser dado em muitos lugares para a glória de Deus. Amém? Deus é o Deus de restituição, viu? Luciane. Mas só que coisas novas, não velhas. Coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Mas é a postura que vai fazer com que essas coisas nos alcancem, porque não somos nós que corremos atrás hoje. Isso nos alcança. No reino de Deus, isso é automático. As coisas se apegam em nós, se agregam em nós, por cada unção que nós geramos. A unção faz com que muitas coisas venham se agregar. Espirituais, financeiras, materiais e por aí vai. Amém, amados? E vidas que se achegam. Fala, querida. Nunca. Vem aqui um pouquinho. Aleluia. Você crê que Jesus é o Senhor? Jesus falou: se tu creres, verás a glória de Deus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque quando nós somos salvos e cremos verdadeiramente, Jesus falou que nunca mais morreremos. Porque quem morre é a alma. A alma que vai para um lugar de eterna morte, eterno sofrimento. Mas quando nós somos salvos, a nossa alma passa a viver eternamente. Aleluia! Quando um crente parte, o corpo vai para a terra, que a Deus, né? Mas o espírito com a alma, aquele que está salvo, vai para o Senhor. A partida de um crente é dessa maneira. Mas quando um pecador morre, a alma vai para o inferno. Desce, não sobe. Mas a tua alma está subindo a partir de hoje, para ser eterna. Você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar? Que o sangue dele te purifica de todo pecado, de todo mal. Ele ressuscitou o terceiro dia para escrever o teu nome no livro da vida. Você crê? Então diga: eu creio. Pode tirar a máscara um pouquinho? Eu vou tomar uma distância aqui. Eu creio. Dá o microfone para ele. Eu creio que Jesus, o Filho do Deus vivo,
morreu na cruz por mim morreu na cruz por mim e derramou o sangue dele, derramou o sangue dele, incontaminado, sem pecado, para poder me purificar dos meus pecados. purificar os Eu me arrependo eu me arrependo dos caminhos errôneos dos erros que eu fiz, que eu fiz, dos pactos errados dos errados que eu fiz. que eu fiz. Eu peço perdão a Deus. Peço perdão a Deus. Eu quero viver uma vida nova a partir de hoje. Quero viver uma vida nova a partir de hoje. Escreva meu nome no livro da vida, Senhor, porque eu creio no teu poder. Tu ressuscitastes ao terceiro dia, No terceiro dia, e eu quero viver essa nova vida. quero viver essa nova vida. A vida em abundância que o Senhor veio trazer, e o Senhor veio também para destruir Também para destruir as obras do diabo, que é o ladrão. Mas agora, eu estou com o doador da vida e a vida eterna, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Espírito Santo faz a obra na vida da irmã Miriam. A partir de hoje começa um processo de cura, libertação, de salvação, de transformação e de poder, Senhor. Pai, que a partir de hoje o Senhor já dê sonhos proféticos para ela, Senhor. E ela possa ver a Ti de uma forma como ela nunca viu, e conhecer a Ti, de andar e não só de ouvir. A partir de hoje, Pai, haja uma mudança verdadeiramente radical na vida dela, que ela passe a conhecer a verdade, o caminho, a vida, que é o Senhor Jesus na vida. Em nome de Jesus eu declaro restauração familiar, sentimentos, emoções, mente, espírito, corpo. Pai, a partir de hoje, Deus, ela venha ter testemunho nos lábios para Te glorificar. Em nome de Jesus, recalamai, recalavassuriandelebalavaxeriandalabai, elemanto comanagassuriondalabai. Receba unção, receba a libertação, Miriam, em nome de Jesus. A igreja diga amém, aleluia, amém, aleluia. Glória. Pois toma nota aí, nome dela, telefone, tudo. Amém, Miriam? Você vai ser acompanhado. Ela mora perto da sua casa? Trabalha, olha. Uma pessoa é para você discipular, orientar, ministrar. Você é uma diaconisa. Quando você vai voltar a exercer? Amém, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, hein? Tempos novos na sua vida. Isso, o Senhor está me falando que está apontando para um tempo novo. Está apontando para cumprimento de muitas palavras de Deus. Receba isso, em nome de Jesus. Amém, amados? Pode ficar de pé, receba a bênção. Glória a Deus, hein? Amém, Iago? Yuri. Mas nunca acerta. Ele falou, tudo bem. Eu sei, é sempre assim. Yuri, Deus está contando contigo. Deus vai colocar um louvor nos teus lábios. Eu sei que você não é do louvor, mas isso não importa. Ele busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Deus vai te colocar palavras que você nunca imaginou que pudesse dizer, porque a sabedoria do Senhor, dos altos céus, está te envolvendo a partir de hoje. Em nome de Jesus, receba aí. De repente você vai ver pessoas nas ruas e vai ter vontade, porque o Espírito Santo vai te falar, vai lá e fala para ela do meu amor, e que eu quero salvá-la, e Deus vai começar a dar revelações das pessoas, porque você já pediu isso, e Deus vai começar a te dar sim, vai revelar pessoas, e você vai lá falar com elas, e vai dizer coisas que ela não imaginava. Ela fala, puxa, como é que você sabe disso? Você vai dizer, o Espírito de Deus me revelou, porque Ele quer te salvar hoje. Receba, em nome de Jesus, aleluia. E a entrevista lá? Mas receba aí o bom resultado, em nome de Jesus. Amém? Então receba a bênção, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a grande comunhão do Espírito Santo, seja na sua vida até a volta muito próxima do Senhor Jesus.
Amém. Amém. Receba aí você que está em casa também. Aleluia.